Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos num outro vídeo onde nós vamos falar da nossa posição, a posição pré-milenista. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre uma breve definição do que é o pré-milenismo, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas das principais doutrinas e características do pré-milenismo, a hermenêutica do pré-milenismo e também a história do pré-milenismo. Então continue conosco, aprenda. Claro que nós vamos falar de maneira clara, objetiva, sucinta. Existem muitas coisas com relação a isso. Nós vamos estar adentrando nos próximos vídeos sobre esses assuntos. Então, uma breve definição do que é o pré-milenismo. Primeiro, o pré-milenismo é a visão que afirma que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio. Isso então resultará no estabelecimento do reinado de Cristo nessa terra, por um período literal de 1000 anos literais. Então também entende que haverá muitas ocasiões em que ressurreições e juízos ocorrerão. E a eternidade começará após esses 1000 anos serem concluídos. Então, dentro do pré-milenismo, existem visões diferentes sobre quando o arrebatamento ocorrerá. E mais para frente, em vídeos posteriores, nós vamos falar especificamente sobre cada um desses posicionamentos. Tá bom? Quais são as principais doutrinas características do pré-milenismo? Primeira delas, em relação à Bíblia. O pré-milenismo tem grande respeito por aquilo que está escrito nas Escrituras. Provavelmente, seria seguro afirmar que, quase sem exceção, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas acreditam na inerrância da palavra de Deus. Ou seja, que a Bíblia é inerrante, infalível. Essa é a base de segurança que os pré-milenistas têm à luz da palavra de Deus. Em relação ao milênio, segunda doutrina, o milênio, como é que eles pensam de maneira sucinta? Todas as formas de pré-milenismo entendem que o milênio virá após a segunda vinda de Cristo. A sua duração será de 1000 anos e a sua localização será nesta terra. Ou seja, seu governo será teocrático, com a presença pessoal de Cristo reinando como rei a partir de Jerusalém. E ali cumprirá todas as promessas ainda não realizadas a respeito do reino terreno. Embora os pré-milenistas em geral vejam o reino vindouro de maneira literal, nem todos pensam assim. Para, por exemplo, George Ladd, as profecias a respeito de Israel são espiritualizadas e o reino milenial é visto mais como uma extensão do reino espiritual de Deus. Já, por exemplo, para Robert Mons, os 1000 anos de Apocalipse, 20 são literais, mas esse reino futuro não é a era messiânica profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. Em relação às alianças, gente, como é que os pré-milenistas acreditam? Os pré-milenistas entendem que a promessa da aliança abraâmica que dava aos descendentes de Abraão a terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, jamais foi cumprida literalmente, mas será totalmente realizada durante esse reino chamado reino milenar. Está lá em Gênesis 15, 18. Então essas promessas da aliança davídica também requerem o estabelecimento do reino milenar, para que sejam cumpridas literalmente na terra. Segundo Samuel 7, de 12 a 16, fala sobre essa aliança davídica. E nós vamos falar mais para frente de maneira mais específica sobre cada uma dessas duas alianças, tanto abraâmica quanto aliança davídica. E a quarta doutrina é em relação à igreja. Como é que os pré-milenistas entendem a igreja? Os pré-milenistas, dispensacionalistas, fazem forte distinção entre a igreja e Israel. Como a igreja não cumpriu as promessas a Israel, ainda não cumpridas. Deve haver, então, segundo eles, um momento em que isso ocorrerá. E será durante o milênio, ou seja, o milênio de Cristo na Terra. A extensão em que esse sistema teológico distingue Israel e a igreja revelará qual é a sua posição escatológica. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, os amilenistas, eles acreditam que no Antigo Testamento Israel é igual à igreja. E no Novo Testamento Israel também é igual à igreja. E no milênio, eles acreditam que não há milênio. É assim que pensam
os amilenistas, tá? Já a aliança pré-milenista, que é outro posicionamento escatológico, acredita que Israel no Antigo Testamento é igual à igreja. No Novo Testamento, Israel também é igual à igreja. Mas no milênio, Israel vai ser diferente da igreja. É assim que pensa uma posição escatológica chamada aliança pré-milenista. Existe um outro posicionamento que é o pré-milenismo dispensacionalista, conforme nós já abordamos, onde tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento Israel é diferente da igreja, e também no milênio Israel é diferente da igreja. É assim que pensam os pré-milenistas dispensacionalistas. Qual é a hermenêutica do pré-milenismo? Ou seja, os pré-milenistas utilizam a hermenêutica denominada normal ou literal. E isso com certeza estabelece a sua visão com relação aos eventos futuros. Qual é a história do pré-milenismo? No período antigo, nos primeiros séculos da história da igreja, a visão pré-milenista foi amplamente defendida. Mesmo que os detalhes cronológicos nem sempre estejam claros, as descrições do milênio são literais. O reino futuro de Cristo em Jerusalém é um tema proeminente. Esse reino virá após o retorno de Cristo. O historiador da igreja, Philip Schaff, resumiu isso da seguinte maneira: a questão mais intrigante da escatologia do período anteniceno é o quiliasmo proeminente, ou o milenismo, crença no reino visível de Cristo em glória na terra, com os santos ressurretos durante 1000 anos antes do julgamento e da ressurreição generalizada. Isso não foi de fato uma doutrina da igreja incorporada a nenhum credo ou forma de devoção, mas sim uma opinião de renomados professores grandemente aceita. Com relação à união da igreja, com a união da igreja e do Estado sob o governo de Constantino, a esperança da vinda de Cristo acabou diminuindo um pouco. A escola, por exemplo, alexandrina de interpretação atacou a hermenêutica literal, sobre a qual se baseia o pré-milenismo. E a influência dos ensinamentos de Agostinho, um dos pais da igreja, reinterpretou o conceito e a duração do milênio. E assim é o posicionamento dos amilenistas e dos católicos, ok? Como é que foi a questão pré-milenista no período medieval, ou seja, no período da Reforma? Na Idade Média, a maioria das doutrinas, inclusive a escatologia, foi obscurecida pelas trevas que caracterizaram aqueles séculos. Como já vimos, os reformadores, de modo em geral, eram amilenistas em sua escatologia, embora os anabatistas e os huguenotes defendessem o quiliasmo, ou seja, a doutrina do milênio literal. E o período moderno? O período moderno, é claro, testemunhou o crescimento dos ensinamentos pré-milenistas. Grande número de comentaristas, como por exemplo Bengel, Henry Alford, escreveu a partir dessa perspectiva pré-milenista. E a propagação do dispensacionalismo, principalmente nos séculos 19 e 20, trouxe consigo um interesse renovado nos estudos proféticos, ok? Então, essa é uma breve descrição da história, das doutrinas e uma breve definição do que é o pré-milenismo, ok? Que Deus te abençoe. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Abraão e a aliança de Deus com Davi. E depois nas demais temáticas escatológicas. Esperamos que você continue conosco, que Deus te abençoe. Nós já falamos sobre o pós-milenismo, o amilenismo, e agora falamos sobre o pré-milenismo de maneira rápida. Que Deus abençoe a sua vida e seu coração. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.